Quase 2 milhões de crianças esperam por uma vaga nas creches públicas brasileiras. Os dados são do IBGE. Sem ter com quem deixar os filhos, tem mãe recorrendo à justiça para garantir a educação dos pequenos. De 2010 para cá, mais de 300 mil processos chegaram ao judiciário. Faltam vagas nas creches públicas do país. É o que diz uma pesquisa do IBGE. 1.800.000 crianças aguardam na fila por uma oportunidade. Para as mães, uma dor de cabeça. Fica um pouco complicado, porque eu trabalhava, né? E depois dele, os outros eu consegui creche. Para ele é difícil. Tá difícil sem creche. A demanda por vagas na educação infantil é maior que a oferta. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, e do Ministério da Educação, em 2012, das 10 milhões e 500 mil crianças de 0 a 3 anos, somente 2 milhões e meio estavam matriculadas em creches. De acordo com o estudo, o problema atinge principalmente crianças de baixa renda, filhas de mães solteiras e divorciadas. As mães também passam por outro problema, o período em que as crianças ficam de férias. Muitas vezes as aulas demoram para retornar, o que impede que elas consigam sair para trabalhar. E o que poderia melhorar na sua vida se tivesse essa creche? Eu ia arrumar serviço, né? Vamos cuidar dela melhor, né? As aulas das creches no Distrito Federal só retornam no dia 5 de fevereiro. Este prazo é dado para que as mães confirmem a matrícula feita no ano passado. As vagas que sobrarem serão preenchidas pelas primeiras crianças da fila. Por aqui, 4 mil ainda estão na lista de espera. Para garantir uma vaga, muitas mães estão apelando para a justiça. Dados da Associação Nacional dos Defensores Públicos mostram que desde 2010, 300 mil ações já foram movidas contra estados e municípios. São cerca de 200 por dia nos fóruns brasileiros. A Secretaria de Educação do Distrito Federal é contra a procura pela justiça. A partir do momento que ela vai na justiça para conseguir uma vaga em creche, às vezes ela está tirando um direito de outro que tem uma situação de risco muito maior do que ela. E a nossa intenção é que, no final de 2014, nenhuma família seja necessário mais ir na justiça para procurar uma vaga na creche, que ela seja atendida independente de ordem judicial ou não. Ela vai ter direito a essa vaga na creche. Pois é, como a gente vê na reportagem, falta vaga e sobra criança sem acesso à educação. Sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio com a doutora Renata Vilas Boas, advogada, especialista em direito de família. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, quase 2 milhões de crianças sem acesso à educação. E isso é uma obrigação. Essas crianças não deveriam estar fora da creche, né, doutora? Não, juridicamente falando, a previsão constitucional desde 2006 é que é dever do Estado ofertar creche para crianças a partir de 0 anos de idade. Então, passa a ser a obrigação do Estado, ou seja, não é novidade nenhuma. Por outro lado, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já prevê desde 90 que as políticas públicas voltadas para criança e adolescente devem ser prioridade. Então, na hora que você está criando essa política pública em qualquer área, seja município, Estado ou até mesmo a União, deve ser colocar a ideia de criança e adolescente como prioridade para a criação de creches e escolas. E o que diz a Constituição? Prevê que a criança com 0, com 1 ano de idade já tem que ter acesso à educação? Não é obrigação do pai colocar, mas sim é dever do Estado ofertar. Então, se o pai, com a criança ali, com meses, 1 ano, 2 anos, ele quiser manter essa criança em casa, ele tem esse direito. Porém, se ele precisar, se ele quiser uma creche, é dever, então, do Estado ofertar. E eu não estou falando da classe A, B, C, não, de todas elas. Passa a ser um dever... Não faz distinção de classe. Não faz distinção de classe. Tá certo. E quando o Estado não oferta essa vaga numa creche, ele está sendo omisso? Ele está sendo omisso porque não está cumprindo o comando constitucional. Nós temos aí já a decisão do STF, do STJ, entendendo que é obrigação do Estado e que ele não pode se esconder atrás de princípios como a reserva do possível, que era um dos argumentos que se tinha. Nessas decisões, a gente já pode verificar que os tribunais têm se posicionado no sentido de que está previsto na legislação, é obrigação do Estado ofertar, logo não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade a demanda dessas crianças. A senhora citou a reserva do possível.
Reserva do possível legal, o que seria para a gente tentar entender? Esse é um princípio utilizado no direito administrativo, no qual a administração pública ela fala de forma mais simples que ela só poderia fazer aquilo que fosse possível. Só que quando a gente está tratando de orçamento, né, eu sei que existe um quantitativo X de dinheiro ali envolvido e você faz escolhas. Então, se você vai demandar dinheiro para construção de creche, de escola, de rodovias, você tem que fazer com que esse dinheiro atinja a todas as necessidades. E começando pela educação e saúde. Uma dúvida que certamente muitos pais, muitas mães devem ter agora, doutora. No caso de uma mãe que não consegue matricular o filho numa creche, ela acaba perdendo o emprego, por exemplo. Ela pode procurar a justiça ou não cabe? Na realidade, o que a gente visualiza é a ideia de que antes dela perder esse emprego, né, ela busque outros meios paliativos. E, ao mesmo tempo, busque aí, se for o caso, a Defensoria Pública ou um advogado particular para ingressar com essa ação. Falando em ação, a gente tem até um exemplo agora, em dezembro, a Justiça da Bahia deu uma decisão determinando que as creches públicas municipais de Salvador funcionassem agora em janeiro, porque muitas mães continuam trabalhando, não tinham como elas ficarem com os filhos e a gente apurou hoje de manhã e a prefeitura não está cumprindo essa decisão. As creches estão fechadas, estão de recesso, só voltam em fevereiro. Aí nesse caso, como é que fica? O município pode ser punido? Pode, porque olha só, a ideia de creche não é seguir um calendário escolar, mesmo porque o tratamento é diferenciado. Né? O local da creche, o objetivo da creche é receber essas crianças, né, enquanto seus pais estão trabalhando. Então, ele não vai estar vinculado a um calendário escolar propriamente dito. Não precisa seguir um calendário? Não, ele não tem número de dias letivos como uma escola tem tradicionalmente falando. Conclusão, ela não pode fechar, porque essa mãe, ela está trabalhando. E assim, algumas mães vão tirar as férias em janeiro, outras em fevereiro, outras em março. Portanto, as creches teriam que estar abertas, né, durante os 12 meses ao ano. Aí, na verdade, a multa diária é de R$5.000. A prefeitura já recorreu dessa decisão e o caso vai ser analisado agora pelo TJ da Bahia mais uma vez. Doutora Renata, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda e até uma próxima. Obrigada, Boa até tarde. a próxima. Boa tarde.